Informamos que todos os candidatos receberam os convites com 20 dias de antecedência em duas modalidades: convite protocolado enviado por um funcionário do sindicato e carta registrada. A partir da segunda pergunta, antes da formulação, haverá uma contextualização com citações de leis e dados relativos à pergunta. Após a pergunta, o candidato poderá solicitar esclarecimentos à mesa composta pela diretoria executiva do Sindicato dos Professores, aqui presente, na pessoa do senhor presidente e professor João Batista Dalboni de Carvalho, diretor financeiro Adilson Passo, diretor do jurídico João Marques e a diretora secretária Maria Celi Marques Mota. Primeira pergunta, candidato, lembrando do tempo de 3 minutos. Em linhas gerais, qual o seu projeto para a melhoria da qualidade do ensino em Volta Redonda e qual sua opinião para a escola de horário integral? Bom, nós sabemos que o conhecimento é o maior patrimônio da humanidade. Então, educação é a base de tudo isso. Nós temos que entender que o professorado precisa de um apoio, não só em termos de ganho, para que ele possa ter dedicação exclusiva no seu ministério, como ele precisa também de ter um apoio para aperfeiçoamento, um processo de educação continuada, para que ele possa exercer suas atividades e ter um processo de ascensão dentro do seu trabalho, dentro da instituição para a qual ele se dedica. Nós precisamos dar todo tipo de apoio e pretendemos, dentro desse processo de horário integral, para que nós possamos, naturalmente, capturar, resgatar aquele desejo, interesse, pelo menos, ao menos, ou principalmente, vou dizer principalmente, na tenra infância, para que a criança possa já ter aquele estímulo, aquele gosto pela escola, pelo aprendizado, não só nas matérias essenciais de formação, como também em processos socioeducativos, socioculturais, que ele possa ter a plenitude de seu desenvolvimento de formação para o futuro cidadão. Sabemos que até o 7º ano nós formamos nosso caráter. Se a gente perder esse elo, pronto, já vamos ter o adolescente complicado e aí não poderemos esperar que nós tenhamos um cidadão na sua plenitude, que possa ser um bom chefe de família, um bom trabalhador. Então, se a educação é a base de tudo, é a base de tudo. Então, o professorado tem que ter todo o estímulo para a sua formação dentro de um esquema didático-pedagógico e ter também boa remuneração para ele poder ter essa dedicação e para ele ascender também dentro da instituição a qual ele serve. Contextualização da segunda pergunta referente ao cumprimento da Lei do Piso. Em 2010, o Tribunal Superior Federal declarou a Lei do Piso Nacional do Magistério constitucional. Isso significa pagar o piso salarial como vencimento inicial de todas as carreiras do magistério, sem incluir gratificações ou quaisquer outras vantagens. Ou seja, qualquer acréscimo conquistado como direito não pode incidir sobre o piso. Portanto, o salário inicial do professor em formação de ensino médio, modalidade normal, que leciona para as primeiras séries do ensino fundamental, 1º ao 5º ano, deve ter como base o valor inicial de R$ 1.451 para 40 horas. Caso a carga horária seja diferente, o valor pago deve ser proporcional. Em Volta Redonda, a carga horária publicada no edital do último concurso foi de 25 horas, com um salário de R$ 684. Outro aspecto importante da Lei 11.738 de 2008 é que o piso tem que ser tomado como referência à formação mínima do professor de nível médio na modalidade normal para corresponder à primeira referência das carreiras. No caso dos docentes com formação superior ou pós-graduação, a implantação do plano de carreira
deve prever a evolução funcional em nível e classe. Assim, o município é obrigado por lei a cumprir a aplicação em cascata, ou seja, ao corrigir o vencimento inicial, corrigem-se automaticamente todos os níveis superiores, pois a exigência mínima para lecionar nos anos finais do ensino fundamental é que o professor tenha curso superior. Por último, é preciso ressaltar que a lei garante 1/3 da carga horária de cada professor fora de sala de aula para planejar aulas, corrigir trabalhos e provas e preparar atividades similares, visando assim a melhoria da qualidade do ensino. Antes de encaminhar a pergunta, é preciso esclarecer que o governo federal garantiu na lei a complementação através de verba federal aos municípios que comprovarem não ter condição de arcar com esses gastos com seus próprios recursos. Entendemos que a Prefeitura de Volta Redonda não vem cumprindo a lei e que a aplicação imediata da legislação é fundamental para melhorar a qualidade da educação do município. Portanto, gostaríamos de saber de Vossa Senhoria se a sua equipe levou em consideração a lei do piso no seu programa de governo e, caso seja eleito, qual o prazo para praticar a lei a partir de 1º de janeiro. Bom, eu entendo e advogo que nós temos graves problemas sociais. Eu chamo que, principalmente essas crianças que vivem nas condições até subhumanas na nossa periferia, nós precisamos de aplicar um novo modelo didático-pedagógico. Creio que esses professores, principalmente nessas áreas de risco social, devam ter um nível de formação adequado. Nós não podemos esperar que professores de nível médio estejam dando aula para essas crianças. Se nós estamos falando em tempo integral, nós precisamos também de profissionais em nível integral, em nível de tempo integral. Como é que nós poderemos pensar num professor que vai cumprir uma carga horária pequena e ainda com esse salário irrisório? Essa correção tem que ser imediata. Então, o nosso programa contempla, primeiro, o respeito ao piso salarial, o piso nacional do professor, e que ele possa ascender na carreira através de cursos de aperfeiçoamento e de pós-graduação. Pedagogia é essencial para esses professores. Não só isso, como pretendo também acrescentar no plano de carreira aqueles que fizerem, nós estamos desenhando um curso de gestão pública para que ele possa ter uma visão maior do seu campo de ação, do seu papel dentro do ensino fundamental. Então, eu não vejo, de 1º ao 5º ano, que o professor de nível médio possa ensinar essas crianças. Esse professor precisa de uma formação em nível superior, com um modelo de ensino didático-pedagógico que possa atender essas crianças nessas áreas de risco social. Até porque eles não têm famílias. Nós não podemos chamar de famílias essas jovens mães, adolescentes que têm até 2, 3 filhos. Uma eu vi com 4 filhos, com 17 ou 18 anos, vivendo em condições subhumanas, casa em área de risco, vivendo da mísera pensão de uma avó de 60 anos, viúva. Então, essas crianças precisam realmente de serem tuteladas pelo município, porque essas famílias, entre aspas, não têm condição. Então, esse professor tem que ser um professor especial e também um plano de classe de acordo com o seu nível de formação. Contextualização da terceira pergunta. Entendemos que a lei do piso é um começo, mas o presidente Lula, ao encaminhá-la ao Congresso Nacional, estava pensando em municípios pequenos, principalmente do Norte e Nordeste. Tanto é que ele garantiu na lei a complementação federal. Mas como a educação não tem mágica, tem trabalho de professor, a valorização do profissional de educação tem que ter metas mais audaciosas.
a Lei de número 9.131, de 25 de novembro de 1995, e o parecer do Conselho Nacional de Educação de 2009, e o Plano Nacional da Educação, entre outras coisas, determina que os municípios deverão observar diversas diretrizes fixadas em resolução. Assim, vamos citar algumas dessas diretrizes para que o candidato possa se posicionar melhor. 1. A elaboração ou adequação de seus planos de carreira e remuneração do magistério até 31 de dezembro de 2009, conforme a lei do piso. 2. Assegurar no próprio sistema ou em colaboração com os demais sistemas de ensino a oferta de programas permanentes e regulares de formação continuada para aperfeiçoamento do profissional, inclusive em nível de pós-graduação. 3. Instituir mecanismos de concessão de licenças para aperfeiçoamento e formação continuada. 4. Valorizar o magistério público da educação básica, a fim de aproximar o rendimento médio do profissional do magistério com os demais profissionais com escolaridade equivalente. Dados retirados do jornal O Globo. A média paga a profissionais de nível técnico, R$ 2.080. E a média paga a profissionais de curso superior, R$ 3.615 para o início da carreira. Pergunta: com base nesses pontos, gostaria de saber a sua opinião sobre implantação do plano de carreira. 2. Formação continuada do professor, inclusive com direito à licença remunerada para aperfeiçoamento. E 3. A meta estabelecida no Plano Nacional de Educação de enquadrar os professores na média salarial de profissionais com formação equivalente. Vejam bem, nós estamos falando de um plano de carreira, de um plano de ascensão, de adequação do modelo de ensino às necessidades, às nossas necessidades, às necessidades sociais. A escola particular, a escola privada, é diferente da escola, dessas escolas municipais em áreas até de risco social. Mas vamos deixar isso de lado, vamos ver o seguinte: não vamos aqui, de forma nenhuma, excluir o profissional de ensino de nível médio. Ele fará parte, sim, de um plano de carreira também, e que ele possa ascender dentro desse processo. Nós precisamos, dentro do Conselho Municipal de Educação, tá? E junto com o Estatuto do Magistério, com a participação, um governo compartilhado, desenhar este modelo em tempo, eu digo, em caráter urgente, porque a nossa educação está no CTI. Então nós precisamos, primeiro, urgentemente, corrigir essa defasagem salarial. Segundo, propor um programa dentro do Estatuto do Magistério, incluir dentro dessa escala de ascensão. Entender que o corpo docente vai seguir em linha vertical e horizontal, não só tendo seus quinquênios, anuênios, triênios, mas também de acordo com esse processo esse processo de educação continuada, que é um processo de formação. Nós estamos sempre em formação. Eu sou médico há 34 anos, tenho meu mestrado, entretanto, a gente procura, em qualquer carreira, ter uma ascensão dentro de um processo institucional que a gente tem que prestar um serviço. E um serviço como a educação básica, tá, é um processo muito complexo, não é simples assim. É claro que o governo municipal tem que se preocupar com o IDEB, com o nosso IDEB, com o analfabetismo. Primeiro há uma preocupação com o analfabetismo, porque nós temos 10% da população analfabeta, sem contar ainda os alfabetizados que são semi-alfabetizados na realidade. Não conseguem traduzir uma frase, compreender uma frase. São chamados analfabetos funcionais. Nós não podemos pensar numa sociedade rica, numa sociedade que possa trazer riquezas sem um processo de formação adequada. Vejam os países asiáticos. A partir do momento que vocês colocaram um programa de educação
que investiram na educação, esses países hoje produzem, destroem tecnologia, porque eles podem fazer isso. Nós ainda temos que comprar chip de celular que todos nós temos aqui. Então nós não podemos pensar em produção de riquezas, em acabar com a desigualdade dentro de um processo de educação tão deteriorado como nós estamos assistindo, e piorando. Nossos índices ainda são tênues, irrisórias, a ascensão, a melhoria do IDEB. Eu gostaria até, se a gente pudesse, continuar dentro desse processo de discussão, porque nós estamos falando aqui, duas coisas são importantes. Esse plano de carreira, que não tem só o tempo como derivativo, mas uma importante variável, que é o aperfeiçoamento, que é a pós-graduação, mas também discutir o que nós poderíamos propor para analisar resultados. Nós temos que pensar nisso. De repente, nós poderemos não ter o resultado, nós temos que pensar também num plano de resultados. O que nós estaríamos conseguindo se nós aplicarmos isso ou aquilo? Nós temos que fazer projeções também, e para um futuro próximo. Nós não podemos fazer projeção para daqui 10 anos, como um programa habitacional para corrigir essa defasagem, aí, esse passivo horrível. Passamos então à quarta pergunta e à contextualização da mesma, que é referente à aplicação da verba destinada à educação e implementação de cursos profissionalizantes e técnicos. A Constituição Federal, em seu artigo 212, dispõe que a União não poderá aplicar menos que 18% e os estados e municípios menos que 25% na educação. A Lei Orgânica de Volta Redonda determina que o governo municipal aplique 30% da sua receita própria, mais os recursos oriundos das transferências, incluindo o dinheiro que complementa a verba do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica na Educação. Essa verba poderia ser usada, por exemplo, para implantar uma escola técnica que, além de criar oportunidades de boa formação profissional para nossos jovens, contribuiria para estimular o progresso de nossa cidade e de toda a região. Além disso, ficaria provado que o dinheiro novo que entra através do Fundeb poderia ser mais bem aplicado na valorização salarial do professor. Assim, se a verba for aplicada conforme determina a lei orgânica, que é a lei do município, sobra um montante razoável em reais para investir em educação. Neste contexto, gostaria de saber se, caso seja eleito, Vossa Senhoria vai seguir essas determinações à risca? O que pretende fazer com esse montante que não está sendo aplicado na educação para melhorar a qualidade do ensino em nossa cidade? Ao analisarmos os últimos relatórios do Tribunal de Contas do Estado, é fácil perceber que Volta Redonda não aplica os 30% em educação. Isso ficou mais claro em recente reportagem do jornal A Voz da Cidade, que afirma que Volta Redonda aplica apenas 21,88% na educação, deixando de investir 8% do orçamento. Bom, primeiro, o que eu farei com o que não foi usado? Eu usarei na educação, sem sombra de dúvidas. Entretanto, nós temos que entender uma coisa. Volta Redonda é um município rico. Eu sou presidente da Câmara de Vereadores, estamos lá com a lei de diretriz, o orçamento que nós votaremos, em torno de R$1 bilhão. Impressionante. Qual cidade outra da nossa região aqui que tem, embora com índices melhores e pagando o professorado dentro do piso nacional, que tem esse recurso? Por que nós acabamos com a FEVRE? Nós precisamos resgatar a FEVRE. Por que nós temos que depender só do Estado para os cursos de nível médio? O que adianta colocar escolas técnicas se os jovens que adentram por essas escolas não têm um nível básico de formação? São semi-alfabetizados, não sabem fazer contas
Contas básicas, se você der 2 centenas para ele não vai saber fazer essa conta. Como nós vamos preparar esse jovem? Nós temos um mercado de trabalho aí, uma demanda pequena. Nós temos uma demanda pequena porque nós não temos um nível de qualificação. Nós temos uma demanda grande de empregabilidade, mas temos um número insuficiente de pessoas com qualificação, de jovens com qualificação, para poder entrar, ter o seu emprego. E nós temos, de um lado, nós temos que pensar em nível de renda, empresas. Nós temos a construção civil em Volta Redonda, num crescendo imenso, exemplo. E nós temos jovens despreparados. Agora, o que nós precisamos fazer realmente no nosso município com esse recurso todo? Aplicar, até independente do recurso federal, porque nós temos que utilizar esses recursos, melhorar cada vez mais o nível técnico desses jovens, com laboratórios, e isso começar lá na escola básica, com laboratórios, com cursos adicionais, com um novo modelo disciplinar, para que esse jovem, essa criança, primeiro, já possa ter uma visão melhor desse processo, do que é a escola, o amor pela escola. E esse jovem será melhor aproveitado do curso técnico. Então nós teremos a escola técnica com jovens que vão assimilar aquilo que a escola técnica poderá ensinar a ele. Ele vai assimilar melhor. Nós teremos, então, já tem um mercado de trabalho aberto. Nós teremos jovens que vão suprir esse mercado de trabalho. Claro e evidente que os recursos, até adicionais, nós temos níveis de... Sim, gostaria de fazer... Vejam bem, o Fundeb aplica 9%, durante um período longo, aplicou apenas 9% na melhoria da renda, da remuneração do professor. Se poderia utilizar até 60%. Isso é um absurdo. O que foi feito com esses outros? Não sei. Então, nós precisamos utilizar esses recursos que vêm do governo federal, do Fundeb, mais outros recursos. Nós temos a FAPERJ, mas precisamos de programas de resultados. A partir do momento que nós tivermos uma metodologia para depois analisar resultados, nós vamos ter injeção até da FAPERJ e dentro de áreas técnicas. Exemplo, Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em aliança com esse processo de formação de profissionais na área técnica. Gostaríamos mais uma vez de agradecer a presença do senhor aqui e lembrar que o senhor tem ainda 2 minutos para as considerações finais. É uma pena a gente ter apenas um tempo tão curto para discutir assuntos tão complexos. Porque todos nós aqui precisamos de criar primeiro uma consciência diante de um governo, diante de governos viciados que a gente vem tendo ao longo do tempo, dentro da falta de aplicação de políticas públicas, de programas realmente eficazes, não só eficientes, mas também eficazes, porque até em situação adversa tem que dar resultado. Os programas têm que ter resultados e esses resultados têm que ser analisados. Não adianta ficar do ápice da pirâmide para a sua base, vindo programas só, sem um conselho municipal que haja participação do professorado, da comunidade de uma forma geral, para que esses resultados possam, diante de uma análise, sejam aperfeiçoados modelos de ensino no nosso município. Isso cabe uma discussão muito mais ampla do que a gente pode colocar aqui em 2, 3 minutos.